Eu acho que o pai ausente deveria ser criminalizado a um ponto onde ele perdesse a liberdade. Eu acho que um cara desse tem que ser preso. Você fez um filho e se abandonou, você tem que ser preso, velho. Você é uma das maiores causas do crime organizado no país. Sim, cara. O pai que abandona é uma das causas, é uma das maiores causas do crime organizado no país. Isso, de novo, isso não é minha opinião, cara. Arthur, você acha algum político petista e bolsonarista bom? Cara, o problema é o seguinte, o que você define como bom político, né? O bom político, no fundo, para mim, né, ele é um bom representante, ele é um cara que representa exatamente o que aquela parcela da população quer. Eu vou te dizer, cara, que dentro do petismo, que é um partido de ladrões, pode existir algum tipo de representação legítima? Eu não sei, cara, acho muito difícil, né? Dentro do bolsonarismo, que é um traidor das pautas, pode existir uma boa representação legítima? Eu não consigo achar. Agora, isso significa que não existem pessoas habilidosas dentro do PT ou dentro do bolsonarismo? Não, aí não. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Quando eu era deputado estadual, o deputado Paulo Fiorilo, que era do PT, por exemplo, ele era um excelente deputado, né? Ele era um cara muito presente, ele era um cara inteligente, era um cara difícil de debater, era um cara habilidoso, né? Agora, eu não acho que ele representa bem as pessoas, uma vez que ele está no partido de que é uma quadrilha, né? Bolsonarista é mais difícil, sinceramente. Bolsonarista, sim, os caras são basicamente caçadores de likes, com repetição de jargão que não sai da superfície, e as pessoas insistem. Agora, cara, bolsonarista bom, nossa, é dificílimo, cara. Os bolsonaristas bons que eu conheço, no fim do dia, eles nem acreditam no Bolsonaro, né? Eles fingem que eles acreditam no Bolsonaro para você gostar deles. Quer ver um cara habilidoso que se enquadra nisso? Eu nem quero uma briga com ele, mas eu vou falar, o Pavinato. O Pavinato, ele é habilidoso, cara. Ele é um cara inteligente, ele é um cara que fala muito bem e ele não acredita no Bolsonaro. Eu conheço o Pavinato profundamente, cara. Ele tem livros com teses absolutamente contrárias àquelas que ele defende hoje. Mas ele entendeu no bolsonarismo um público imbecil que vai dar para ele o que ele quer, que é like, voto e dinheiro. Então, ele faz isso. Então, novamente, se a gente separar o que é um bom político do que um político habilidoso, que são coisas diferentes, dá para a gente entender aqui a diferença de cada resposta, né? Como melhorar a situação das escolas técnicas? De que forma poderíamos evitar que elas fossem muito dependentes do Estado? Cara, que pergunta boa, cara. Eu diria para você o seguinte, escolas técnicas, infelizmente no Brasil, elas são muito subaproveitadas, uma vez que o ensino técnico ele é muito bom. As pessoas aqui no Brasil tendem a achar que você ter um diploma de nível superior é uma coisa que deveria ser corriqueira, e não é, né? Não é. O próprio nome diz, ensino superior. Você deveria ser mais interessado tecnicamente naquela área do que a esmagadora maioria das pessoas, enquanto que as demandas sociais, às vezes, nem são, né, por níveis superiores o tempo todo. Às vezes você precisa de pessoas com mão de obra técnica para aquilo. Você pega, por exemplo, o ensino alemão ele é muito voltado para ensino técnico. Você vai aprender tecnicamente uma profissão e você vai ser uma pessoa que vai utilizar isso para ganhar dinheiro e prosperar, né? Eu acho que no Brasil a gente deveria dar mais valor para o ensino técnico de uma forma geral. Agora, para que eles não fossem tão dependentes do Estado, talvez, se você tivesse um ambiente de negócios melhor aqui no Brasil, com menos carga tributária, com uma carga tributária menos complexa, com leis trabalhistas menos injustas, talvez você tivesse mais empresas que teriam interesse em fomentar esses cursos técnicos justamente para suprir uma demanda que eles não conseguem achar. Então, vou dar um exemplo para você. Já que eu falei da Alemanha, vamos supor que você é a Porsche. E você fala assim, eu quero ir para o Brasil e eu estou com uma demanda específica de designers brasileiros para desenhar um carro assim assado. Pô, eu vou fomentar um ensino técnico para que as pessoas se qualifiquem para o trabalho que eu estou procurando. Aqui no Brasil tudo é tão difícil, cara, que isso fica muito inimaginável. Então, já que sua pergunta partiu do princípio que você quer depender menos do Estado, a única forma disso acontecer é você fortalecendo a iniciativa privada. E você só fortalece a iniciativa privada tendo um ambiente de negócios mais atrativo para isso. Arthur, se você pudesse hoje mudar alguma lei brasileira, qual seria? Olha, cara, são tantas, né? Mas eu diria para você que eu mudaria a lei trabalhista do Brasil. Qual? Aí, meu irmão, são tantas, eu não conseguiria escolher uma. Mas eu diria para você que a principal reforma que o Brasil precisa ter é uma reforma trabalhista. Eu acho que no Brasil, o que mais trava o nosso progresso é lei tributária e lei trabalhista. Lei tributária,
Eu não usaria esse meu superpoder para atingir isso agora, porque já é uma demanda muito flagrante das pessoas. As pessoas falam muito que a gente paga muito imposto de forma muito complexa. Então, eu diria para você que uma reforma tributária, no sentido de simplificar a tributação, não seria impopular. Ao passo que, quando você fala de leis trabalhistas, você ainda tem muitas pessoas doutrinadas a entender que uma lei estatal protegendo algum direito seu é uma coisa boa. Então, eu usaria o meu superpoder, se eu tivesse esse poder, vou apertar um botão e vou mudar a lei trabalhista, mudar qualquer lei. Eu direcionaria isso para uma mudança de lei trabalhista. Qual? Não sei. Aí eu teria que avaliar com mais calma, mas eu diria para você que é a esmagadora maioria. O que você pensa a respeito do agronegócio brasileiro? A esquerda critica muito e eu acho que grande parte deles estão muito equivocados. Cara, é uma pergunta muito genérica, né? O que eu penso do agronegócio. O agronegócio brasileiro, ele é fundamental, né? O único setor produtivo do Brasil que cresce é o agronegócio. Isso não é minha opinião, tá? Infelizmente, aqui no Brasil, nós temos um setor industrial que só cai ou às vezes fica estagnado e um setor de comércios que também só cai ou às vezes fica estagnado e quando tem crescimentos, são crescimentos muito tímidos. Enquanto que o setor do agronegócio só cresce e cresce de forma exponencial. Então, isso não é minha opinião. O agro brasileiro, ele é fundamental para você manter emprego, para você inclusive ter uma proteção de dólares entrando no seu país, para você inclusive proteger a tua moeda e para você ter alguma atratividade para o resto do mundo, que não é a ideal, tá? Que não é a ideal. Então, o que eu penso é o seguinte, cara, o agronegócio é fundamental para o Brasil. Uma coisa que a gente tende a fazer, o ser humano tende a fazer isso, o brasileiro mais ainda, é você criar personalidade em coisas que não devem ter personalidade. O agro é bonzinho, o agro é malzinho. Não, cara. O agro é composto de pessoas que querem ganhar dinheiro e a atividade que essas pessoas fazem através das suas vontades individuais de ganharem dinheiro beneficiam o Brasil. Então, eu acho que a gente tem que tirar um pouco esse negócio de o agro é herói, o agro é vilão. Para com isso. Vamos analisar as coisas de forma fria. O agro é um conjunto de pessoas que trabalham nessa área, que querem ganhar dinheiro, fazem uma atividade honesta e que beneficia o Brasil, ponto. Você não precisa ficar glorificando ou demonizando. Entenda ele como ele é. Não acha muito extremismo criminalizar o discurso comunista? Não é porque o indivíduo é comunista que ele quer automaticamente matar pessoas. Cara, eu vou dizer para você que existe um problema até prático em você proibir o comunismo, uma vez que o que é ser comunista? Né? O que é ser comunista? Ser comunista é ter um dia sido filiado ao Partido Comunista? Ser comunista é você falar que eu até gosto do comunismo? É muito difícil, né? Inclusive eu aprendi esse ano que a igreja teve dificuldades absurdas em excomungar comunistas, uma vez que eles não conseguiam definir o que era de fato um comunista. Agora, o que eu acho que deveria ser proibido imediatamente, você deveria ter uma aplicação dessa lei muito rígida, é discursos, não discurso de ódio de uma forma genérica, né, mas discursos que ameacem a vida das pessoas. Hoje, vindo para cá, eu estava estava olhando o WhatsApp e mandaram no grupo uma foto de uma pessoa que pegou a imagem do Renan, do rosto do Renan, e colocou no Charlie Kirk, e colocou assim, cuidado, hein? Aí, tipo, né, dizendo, cuidado, você pode ser o próximo a tomar um tiro na rua. E assim, eu não lembro agora, mas estava assim, com quase 13 mil curtidas. Então você tem sim um discurso de ameaça que pode levar uma pessoa a ser morta com muito apelo popular. Esse tipo de discurso deveria ser absolutamente proibido. E hoje a gente sabe que no Brasil, quem mais faz esse discurso são os comunistas. Eles fazem abertamente, né? O queridão Jones Manuel, ele fala abertamente que eu sou racista, que eu sou nazista, que eu sou fascista, e com esses caras não tem diálogo, é só na ponta do fuzil, né? O Jones Manuel, ele fala de forma literal que eu deveria tomar um tiro na rua. Esse cara deveria ser preso por causa disso. Não pelo fato dele ser comunista, mas pelo fato dele falar isso. Tinha uma pergunta aqui que eu acho que já linka mais ou menos com o que tu está falando, que perguntava o que tu pensava sobre regulamentação das redes. Cara, eu acho que no debate, inclusive, que a gente fez no Espectro, ficou muito claro o que eu acho sobre regulamentação das redes. Eu acho que tem de ter, né? Primeira coisa, o que é crime na vida real já é crime no ambiente virtual. Esse é o primeiro ponto que você tem que saber. Nas redes lá é terra de ninguém. Não é. Se você é um pedófilo, se você é um nazista, se você é um estelionatário, não importa. Se você comete esse crime no ambiente virtual, você ainda é um criminoso e você é punido, de acordo com a legislação atual. Eu acho que nós deveríamos sim ter uma regulamentação das redes sociais no sentido de proteger o usuário da plataforma. Né? Então, por exemplo, eu cito esse caso toda hora. Na campanha de 2022, acho que foi, né, de 2022, eu estava reagindo ao Jornal Nacional do Ciro Gomes, uma coisa que é permitida pela lei. A Globo, manualmente, tirou meu conteúdo do ar e me bloqueou por 90 dias de fazer live, o YouTube me bloqueou por conta desse strike da Globo, durante o período eleitoral.
E depois, quando eu recorri, devolveram a minha live, devolveram meu direito de fazer live, dizendo, foi mal, a gente estava errado, tudo bem, só que a eleição já passou. Então você me cerceou, né, inclusive de ter acesso ao que eu falei, para eu eventualmente me defender juridicamente, e aí depois que passou a eleição, você me devolveu e falou foi mal? Não, tem que ter regulamentação. O problema, e aí a gente cai naquilo que eu trouxe para o debate, como vai ser essa regulamentação? Essa regulamentação não pode ser à lá PT, que não, vou proibir a fake news, vou proibir o discurso de ódio, porque aí esses caras vão controlar o que eles querem que você diga, uma vez que esses crimes não são objetivos. Arthur, você defende um Estado mais enxuto, mas em quais áreas você acredita que o Estado deveria ser mais forte? Novamente, Estado forte não significa o oposto de Estado enxuto, tá? Eu posso ter um Estado enxuto, que ele é muito forte em segurança, saúde e educação, por exemplo. Né? Estado forte não é o oposto de Estado enxuto. Eu diria para você o contrário. Quando você tem um Estado agigantado, você tem um Estado fraco, porque ele tenta tomar conta de coisas que ele não vai conseguir, e a partir do momento que você tem um Estado querendo tomar conta de algo e não conseguindo, você cria legislações e soluções paralelas. Você enfraquece o Estado, inclusive a credibilidade desse Estado. Então eu diria para você, cara, que fundamentalmente o Estado deveria estar em educação, saúde e segurança. Novamente, eu não sou um cara dogmático, eu não vou vir aqui e falar, olha, eu li num livro lá do século XVIII, que... Não. Vamos entender a realidade brasileira e vamos entender onde ele deve ou não estar. Agora, eu diria que fundamentalmente nessas 3 áreas. A questão para você muitas vezes garantir segurança, né, você tem que ter um Estado forte, por exemplo, em políticas fronteiriças. E algumas pessoas podem encarar isso como uma política antiliberal. Né? Por exemplo, eu não sou a favor de você abrir fronteira e falar, você quer vir aqui, imigrante, você quer vir aqui se beneficiar do nosso welfare state ou vir aqui transformar a nossa cultura em outra coisa? Não, eu acho que não. Acho que não deveria fechar a fronteira e restringir isso. Isso pode ser considerado antiliberal? Então que seja, mas eu acho que isso é fundamental para você, inclusive, proteger a segurança da sua população. Além do fáceis porque são pobres... Finalmente! Não é possível que as pessoas só perguntaram coisas, eu quero saber a cor do céu. Vai. Além do fáceis porque são pobres, você teve vários outros cancelamentos. Exemplo, o menino do Ceasa. Você se arrepende por essas falas? Não. Inclusive eu pedi desculpas por uma eventual imprecisão que eu possa ter cometido, mas não no sentido de, cometi um erro moralmente condenável. Não. O caso do menino do Ceasa é muito claro. O menino, ao ser entrevistado, diz que ele é subordinado do Pose do Rodo, que é um criminoso do Comando Vermelho. Ao entender o que ele falou, o Pose do Rodo é meu chefe. Se ele é teu chefe, você é um vagabundo, né? E você, estando no Comando Vermelho, para mim, você tem que estar preso ou morto. Aí depois, ele não era subordinado dele. Isso é uma gíria que ele usou para falar que ele admira o Pose do Rodo. Então aí mudou de figura, né? Eu não acho que você é um criminoso, afinal de contas... Aparentemente você é um trabalhador, mas com todo respeito você está jogando a sua vida no lixo uma vez que você admira uma figura que te escraviza, né? E aí o próprio Jones Manuel foi me chamar de racista por causa disso, o que é um contrassenso, uma vez que no Brasil quem se declara branco, negro, pardo, indígena é a pessoa, aqui é a autodeclaração, e o menino, ao me responder, ainda se autodeclarou branco. Ele falou, eu sou branco. Então... mais uma vez a gente vê aí que existe uma vontade de me cancelar por coisas que simplesmente não existiram. É o que eu falo, se você tentar me condenar por tudo que eu falo, é capaz de você acabar gostando de mim. Você tem que me condenar pelas coisas que as pessoas falam que eu falo, porque quando você vai ver a verdade do que eu falei, você fala, puta, é verdade, o que ele está falando na verdade tem razão. Então, o que eu falo para as pessoas é o seguinte, sempre que você vê um cancelamento, cara, antes de você pegar uma opinião pronta, não o meu, tô falando de qualquer um, vá ver o que aconteceu. Deixa eu ver o que aconteceu e fala, entendi. Então, essa pessoa merece ser cancelada, ou essa pessoa não merece. Eu diria pra você, cara, que de todos os meus cancelamentos, de todos, eu acho que nenhum, fora da Ucrânia, eu merecia ter sido repreendido. Né? Todos os outros eu falei alguma coisa muito sensata, que as pessoas distorceram e quiseram, sei lá, me prejudicar por causa disso. Mas estamos aí pra isso também. Quando que vai ter Pavanato versus Arthur? Quando ele aceitar, né? Eu tô aqui, inclusive cruzei com ele agora. Ele gravou antes de mim, me dou bem com ele, cara, não tenho problema nenhum com o Pavanato, né? Seu cuzão, nada. E aí, tudo bem, como é que você tá? Tá tudo certo, é um cara que eu me dou bem. Provavelmente mandaram essa pergunta pra ele também, no dele, provavelmente ele vestiu o personagem e deu uma xingada, mas eu sou muito mais transparente e mais autêntico, cara. Eu não tenho problema nenhum com o Pavanato, só que eu acho que ele jamais aceitaria um debate comigo, porque eu duvido que ele sobreviveria a, sei lá, 15 minutos de debate sem
passar muita vergonha. E digo por quê. O Pavanato não é um true believer. O Pavanato não é um bolsonarista. O Pavanato não acredita no Bolsonaro. Eu conheço o Pavanato. O Pavanato não é o cara que olha para o Bolsonaro com admiração. O Pavanato é o cara que olha para o Bolsonaro e fala, isso aqui é um tranqueira, mas ele tem muitos votos, então deixa eu pegar um quinhão dessa popularidade para mim. Por isso que ele não vai debater comigo. Pode escolher o dia, pode escolher o horário e vamos pôr à prova se é isso que vai acontecer. Não vi o que aconteceu, todo mundo aqui está de prova. Provavelmente ele me chamou de irrelevante em alguma medida. Não dá para debater com o Arthur porque ele não é mais relevante. Nós acabamos de fundar um partido. Enfim, eu não preciso ficar falando tudo isso, né? Mas meu canal é maior que o dele, eu tenho... Mas enfim, eu acho que é uma forma segura quando você não quer debater com alguém, caricata, risível, mas uma forma segura, você fala, não vou debater com ele porque ele é irrelevante. Então tá, então fica aí, né, fugindo dessa forma. Os caras da produção, não sei se vocês vão colocar isso no corte, mas a galera da produção tá rindo porque eles sabem que é verdade. Vai lá. No seu debate, você fala que a CLT nasce de um espírito errado. O que seria um espírito errado? Vamos lá, cara. Muita gente até no próprio debate me perguntou, Arthur, você é espírita? Não, gente. Não é que existe, sei lá, alguém, né, psicografando a CLT, o espírito que psicografou estava errado. Não é isso. Quando você fala, você pega um livro do Montesquieu, por exemplo, chama O Espírito das Leis, né? O que ele quer dizer com isso? Quer dizer a intenção do legislador, né? Vou dar um exemplo óbvio. Se eu pego e falo assim, é proibido homicídio. Qual é o espírito dessa lei? Eu quero que as pessoas não se matem. Essa é a intenção, né? Então, o que eu digo é o seguinte, quando eu digo que o espírito da CLT está errado, é porque a intenção é errada. A intenção é proteger o trabalhador de eventuais abusos de pessoas que não estão na mesma linha de poder. Só que essa intenção está errada, porque você trata o trabalhador como um inapto, como uma pessoa que não pode tomar as próprias decisões. Então você, de forma autoritária e de forma completamente imoral, você arranca do trabalhador a coisa mais nobre que tem, que é a liberdade de negociar o seu próprio labor. Né, cara? Então, partindo desse princípio, partindo desse espírito, você começa a ter diversos erros. O mais, assim, talvez o mais absurdo e mais fácil de explicar para você seja o FGTS, cara. Quando eu falo eu quero acabar com o FGTS, não é que eu quero que o trabalhador não receba esse dinheiro, justamente o contrário. Eu quero que ele receba esse dinheiro e não que ele deixe na mão do governo. Eu até desafio alguém aqui a me dizer onde pode ser ruim eu acabar com o FGTS e dar o dinheiro direto na mão do cara. Então, foi o seguinte, eu vou dar um exemplo. O salário mínimo, vamos pôr aqui a conta para ficar redonda. O salário mínimo é 1.000. Você ganha, sei lá, R$10 de FGTS, estou dando um exemplo aqui, tá? Então, em vez do salário mínimo ser 1.000, põe para 1.010 e acaba com o FGTS. Como que isso é ruim? Explica para mim como que isso é ruim. Arthur, ultimamente vejo o Renan indo mais para uma direita neo-reacionária e questionando democracia. O que acha disso? Cara, eu parafrasearia Churchill, né? Democracia é o pior sistema com exceção de todos os outros, né? A democracia ela tem muitos defeitos, a democracia ela tem muitas travas. A democracia, e isso na verdade deve ter partido de algo que eu falei para ele, né? A democracia é uma coisa muito cruel porque você não colhe os louros do seu trabalho, você colhe os louros da avaliação de outros sobre o seu trabalho, né? Então vamos supor que você é um esportista. Eu posso ter minha opinião sobre o esportista A, sobre o esportista B, o esportista C. Só que o dia que eles competirem, você vai saber objetivamente quem naquele momento estava melhor para aquela prova. Né? E na política não é assim, cara. Na política, às vezes, você é o melhor cara para cuidar de uma coisa, mas uma outra pessoa mais carismática engana essas pessoas com eficiência e você perde o seu posto, que tecnicamente seria melhor para você, por uma pessoa que é uma charlatã, ou que é uma pessoa mal intencionada, enfim. Então, a democracia tem esse grande defeito, né? A democracia tem esse grande defeito. E eu vou dar um exemplo para você. Como é que você pode achar que está tudo bem num país onde você tem a lei da ficha limpa, onde você tem que impedir a pessoa de votar no corrupto? Tipo assim, cara, eu vou proibir você de votar no Joãozinho porque o Joãozinho roubou. Não, mas eu quero votar. Não, vai ser proibido. Cara, a lei precisa impedir você de votar no Joãozinho corrupto, cara. Você entende? Isso aqui é um defeito. Se você parar para pensar, a lei... Calma, não façam recortes maldosos, tá? Mas, tecnicamente, você poderia argumentar que a lei ficha limpa seria uma lei antidemocrática, uma vez que eu sou impedido de escolher como representante alguém que a lei impede. Né? Então, essa história também de você achar que a democracia é um valor absoluto, ela também pode cair em contradições, inclusive técnicas. Né? Agora sim, tá, se a gente não tiver democracia, a gente vai ter o quê? Nenhum sistema é menos pior do que a democracia.
Não existe. Então, nós vivemos um sistema democrático, que é o menos pior, que é o que tem, mas ele é profundamente defeituoso. Libertarianismo e comunismo não funcionam pelo mesmo motivo? O liberalismo é o método dos países desenvolvidos? Não. Eu diria para você o seguinte, libertarianismo e comunismo são duas utopias, né, onde eu acho que eles não funcionam por motivos diferentes, mas eles partem do mesmo princípio, né, que é um pensamento utópico. Né? De um lado você tem um super controle centralizado, onde você parte de uma utopia que esse controle super centralizado não teria formas de se corromper e de ter más intenções, de uma forma que, do outro lado, você acha que a total desregulação e a total falta de controle centralizado partiria de uma autorregulação das pessoas eficiente, o que também não é verdade, né? Haja vista que não é minha opinião. Isso é uma questão histórica. Você não tem, em nenhum momento da história humana, em nenhum lugar do planeta Terra, sociedades que sobreviveram sendo ou comunistas ou sendo totalmente libertárias. Se você pegar o homem das cavernas já pagava imposto. O cara caça, ele divide a caça. O cara faz a casa, ele faz a casa para todo mundo. O cara protege, ele protege o bando. Então, nós somos seres, nós vivemos em conjunto, nós evoluímos para viver em sociedade. E a solução está no meio de algum lugar aqui. Onde está? Não sei, cara. Eu acho que é o desafio humano descobrir onde está isso daí para viver em paz de uma forma estável por muito tempo. Você culpou mãe solo pelas más escolhas de seus filhos. E os pais ausentes e negligentes, onde cabe a culpabilidade deles? Cara, você provavelmente não ouviu a minha frase, você só não interpretou, porque a minha frase é exatamente essa. A culpa é da pessoa que escolheu delinquir, do pai que abandona e da mãe que não sabe criar. Onde eu estou eximindo de culpa o pai que abandona? Onde? Onde eu estou falando, não, o pai que abandona tá certo. Eu nunca falei isso, cara. E eu também não me ausentei de falar, eu não me isentei de falar. Né? A minha frase está lá, ouça, volte lá na minha live, onde surgiu essa tentativa de cancelamento, e ouça a frase. Ah, nossa, é verdade, meu. Ele falou mesmo que a culpa é do pai ausente. Né? E não só isso, cara, a gente tem propostas para isso. Eu acho que o pai ausente deveria ser criminalizado a um ponto onde ele perdesse a liberdade. Eu acho que um cara desse tem que ser preso. Você fez um filho e se abandonou, você tem que ser preso, velho. Você é uma das maiores causas do crime organizado no país. Sim, cara, o pai que abandona é uma das maiores causas do crime organizado no país. Isso, de novo, isso não é minha opinião, cara. Isso não é minha opinião. Não é o que eu acho. Quando você pega as estatísticas, você vê que a esmagadora maioria dos jovens delinquentes são recorrentes e eles não tiveram referência masculina dentro de casa. Ou seja, esses caras, os pais, os abandonaram.